Olá pessoal, vamos finalizar a nossa semana hoje, né, com a nossa última aula da semana. Então, falando hoje sobre queimaduras, né, uma situação, né, um acidente, uma alteração na pele que pode levar o paciente a necessitar de internação dentro da unidade de terapia intensiva. E que é importante a equipe que ali trabalha ter conhecimento dos principais cuidados, porque aqui a gente não vai estar lidando dentro da unidade de terapia intensiva. O primeiro atendimento de urgência e emergência, ele já foi realizado. Nós vamos manter esses cuidados dependendo do nível de gravidade que essa queimadura se encontra. Então, se o paciente que ele sofreu uma queimadura, ele está internado na unidade de terapia intensiva, com certeza é grave. Lembrem que o tipo de paciente que nós temos nessa unidade são pacientes graves. A gente já não vai fazer uma revisão da parte dos graus de queimadura, extensão, né? Profundidade, extensão, porém, nós temos que ter ciência que os pacientes que nós teremos dentro da unidade de terapia intensiva com queimaduras são pacientes em estado grave, que precisam de uma observação intensiva relacionada a essa alteração de pele. Então, quanto aos conceitos, né, ou nós sabemos que, no geral, as queimaduras, elas podem ser inofensivas, causa apenas um leve desconforto por um período de tempo, mas que é possível reverter em casa mesmo, né, sem necessidade de ir até um ambiente hospitalar. Mas existem aquelas queimaduras graves, que elas colocam a pessoa em risco de vida, né, sendo necessário um tratamento na unidade de terapia intensiva e de reabilitação. Então, a maioria das queimaduras, elas podem acontecer em diferentes locais, no trabalho, no carro, no domicílio, na maioria das vezes na cozinha, né, no banheiro com produtos químicos, e atingem pessoas de qualquer idade, se tornando às vezes uma situação mais grave quando as queimaduras acontecem ainda na infância, dependendo do agente causador da queimadura, da profundidade e da extensão também. Porém, destaca-se a vulnerabilidade maior ao risco de morte às crianças e os idosos, né? Ou seja, pela idade, pela imaturidade ou pelo envelhecimento do tecido da pele, de forma que torna essa faixa etária mais vulnerável a qualquer tipo de queimadura, por apresentarem menor tolerância ao estresse físico após queimaduras, né? Então, aqui eu coloquei algumas imagens dos acidentes em domicílio que podem levar às queimaduras na infância, né? Não são só esses, vocês devem saber que existem vários, e o risco é bem maior para as crianças que não entendem, né? Ainda não têm noção de perigo, e a gente acaba recebendo na parte de UTI pediátrica, UTI, principalmente a parte de UTI pediátrica, recebendo crianças com queimaduras graves, no qual a gente leva um tempo maior para conseguir tratar. Não é impossível, né? Porém, existem os riscos e as complicações que podem acontecer com essa criança ou com esse idoso que sofreu uma queimadura grave. Definição. Então, a gente pode definir as queimaduras como qualquer lesão no tecido cutâneo, que pode ser causada por agentes térmicos, químicos ou físicos, onde, como por exemplo, substâncias corrosivas e de radiação também podem ocasionar, né, são substâncias ou situações que podem ocasionar a lesão dessa pele. Lembrem que lá da parte de anatomia, a pele, ela é um tecido protetor, ela é um sistema de proteção para o nosso organismo, que nos ajuda a manter o equilíbrio hidroeletrolítico também, de líquidos, eletrólitos, de temperatura corporal, de sensibilidade. Então, a pele, ela é um órgão protetor para o nosso organismo. E a partir do momento que existe uma queimadura, existe uma destruição dessa proteção, dependendo do grau, né, dependendo dessa profundidade, mais debilitado, mais danificado esse tecido for, maiores as consequências podem ser para essa pessoa.
Então, toda queimadura ela deve passar por uma avaliação inicial, onde será verificado o local e a causa da queimadura. Então, é importante, até por questões das primeiras medidas que serão tomadas quanto ao tipo de agente causador e os locais onde se encontra essa queimadura, assim como o tempo que levou para o paciente chegar ao ambiente hospitalar e receber o atendimento, né? Então, quanto mais tempo levou para essa pessoa conseguir receber esse atendimento, maior às vezes vai ser a superfície corpórea queimada ou as alterações que essa pessoa vai apresentar, porque os líquidos, quando a pessoa ela sofre queimaduras, ela vai ter essa perda excessiva de líquidos por perder a proteção, esse desequilíbrio de líquidos corporais, de forma que a necessidade de fazer essa reposição, ela vai ser quase que imediata. Então, esse paciente ele precisa de um atendimento com o máximo de urgência possível. E tudo isso é levado em consideração assim que ele chega no ambiente hospitalar. O que nós teremos dentro da UTI é o histórico desse processo, que pode nos ajudar a entender a evolução desse paciente. Então, as queimaduras, elas basicamente podem ser classificadas conforme a extensão e a profundidade, tá? Então, basicamente, elas serão classificadas dessa maneira, conforme a extensão ou a gravidade. Então, ou a profundidade, desculpa. Conforme a extensão, é a parte, né, a circunferência corpórea queimada, e a profundidade se relaciona aos graus, tá? Essa parte da extensão a gente verifica também conforme a porcentagem. A regra dos 9 que a gente vai ver daqui a pouco relacionado à verificação dessa extensão de superfície corpórea queimada. Então, basicamente, a classificação das queimaduras, a avaliação delas, conforme a classificação, vai ser em relação à extensão, que vai verificar a superfície corpórea queimada, né? A porcentagem de superfície corpórea queimada, e a profundidade, que vai avaliar as camadas dessa pele que foram atingidas, que aí a gente classifica basicamente em primeiro, segundo e terceiro grau, como vocês podem ver aqui na imagem. Então, tá um pouco embaçada essa imagem, mas aqui eu achei melhor para descrever para vocês o que acontece na pele em cada grau ou em cada fase de profundidade de uma queimadura. Então, a queimadura de primeiro grau, né, são as queimaduras menos problemáticas, os vasos sanguíneos que irrigam a superfície se dilatam, deixando a pele vermelha, como vocês podem ver aqui na imagem. Então, a partir do momento que há um excesso de calor nessa pele, o que vai acontecer? Os vasos sanguíneos vão se dilatar, de forma que vão fazer com que a pele tenha essa coloração mais avermelhada, tá? E claro, os outros sintomas em relação a isso. Na queimadura de segundo grau, há também a dilatação das veias e parte do líquido do plasma sanguíneo ele transborda, e é esse plasma sanguíneo que vai ocasionar as flictenas, né, que são as bolhas. O termo que a gente usa são flictenas. Então, nas queimaduras de segundo grau, vão acontecer as flictenas justamente por conta da dilatação excessiva dessas veias e esse líquido, né, o plasma sanguíneo, a parte transparente, transbordar. Então, quando ele transborda, ele vai formando essas flictenas. Na queimadura de terceiro grau, é a mais grave, né, no qual provoca a destruição de parte da pele de sua camada inferior, a hipoderme, atingindo o tecido adiposo, a gordura, às vezes os ossos, os nervos, que vai ser nesse tipo de queimadura que às vezes o paciente ele perde a sensibilidade da dor, mas não significa que não esteja lesionado, tá? Então, as queimaduras de segundo grau são as queimaduras na qual o paciente vai apresentar as flictenas. Na de terceiro grau, ele tem destruição total dessa pele, desse tegumento, desse tecido tegumentar, o que vai trazer uma gravidade maior por conta de que ele destruiu esse órgão protetor, não só a camada superficial, como a gente vê aqui na queimadura de primeiro e de segundo grau, ele atinge as profundidades desse tecido tegumentar, dessa pele, e outros órgãos
inferiores, né, que estão abaixo deles. É algo que é importante, né, que vai ser levado em consideração também em relação à queimadura. Lembrem, se classifica entre extensão e profundidade. Extensão, porcentagem de circunferência corpórea queimada. Profundidade vai ser classificado conforme primeiro, segundo e terceiro grau. O que é levado em consideração para determinar a gravidade de uma queimadura é levada a questão da localização, que a gente vai ver um pouquinho com mais detalhes, a idade, o agente causador, né? Presença de doenças associadas. Então, isso que vai determinar em relação à gravidade. Voltando só para ninguém esquecer, a queimadura é classificada conforme extensão e profundidade. A gravidade dessa queimadura vai ser determinada conforme a extensão, a profundidade, a localização, a idade e os agentes causadores e doenças associadas a essa queimadura. Tá? Então, para determinar a gravidade, tem que levar em consideração todas essas avaliações. Então, de acordo com a extensão, as queimaduras elas podem ser classificadas conforme a sua extensão em pequenos queimados. Então, pequenos queimados são aquelas que possuem de 1 a 10% de superfície corpórea queimada. Médios queimados são aquelas pessoas que possuem de 10 a 20% de superfície corpórea queimada. Grandes queimados são aquelas pessoas que possuem mais de 20% de superfície corpórea queimada. Então, isso a gente vai classificar conforme a extensão. Então, se lá no prontuário você nota paciente com 8% de superfície corpórea queimada, né? Então, significa que esse paciente ele é um pequeno queimado, conforme a extensão. Aí, se ele diz, não, esse paciente ele apresenta 8% de superfície corpórea queimada, né, apresenta uma queimadura de segundo grau com 8% de superfície corpórea queimada, ou seja, ele já está classificando o paciente com a queimadura conforme a profundidade e conforme a extensão. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Conforme a profundidade, está dizendo qual dos graus é essa temperatura, e conforme a extensão, ele vai estar dizendo qual é a porcentagem de superfície corpórea queimada. Então, aqui nós temos uma queimadura de primeiro grau, né? Com uma porcentagem bem pequena de superfície corpórea queimada, que já é uma queimadura de terceiro, né? Boa parte da superfície, quando se fala de superfície, a gente vai vendo as porcentagens, conforme a superfície corpórea. Então, aqui nós vemos uma extensão bem grande da superfície corpórea queimada, né? Basicamente, aí, 9% de superfície aqui na costa, né? Somando aí com os braços, a gente vai ter mais uns 9%, então, cerca de 18% de superfície corpórea queimada. Então, a superfície corpórea queimada relacionado à extensão. E de acordo com a profundidade, que é outra classificação que vai ser avaliada, né, na questão da queimadura, e é uma classificação dessa queimadura também. Então, conforme a profundidade, primeiro grau, a lesão ocorre na epiderme, apresenta eritema e edema. Queimadura de segundo grau, a lesão ocorre na epiderme e na derme, apresenta as flictenas, além de possível perda de superfície da pele. As queimaduras de terceiro grau, a lesão ocorre na epiderme e toda a derme, apresenta necrose e destruição de todas as camadas da pele, podendo ou não atingir as camadas teciduais mais profundas. Queimadura de primeiro grau, queimadura de segundo grau e queimadura de terceiro grau. É importante destacar que a extensão e a profundidade das queimaduras serão fatores indispensáveis para fazer uma avaliação clínica desse paciente, principalmente porque influenciarão no quantitativo de líquidos que deverão ser infundidos nesse paciente queimado. Então, queimaduras graves. Lembra que as queimaduras
para determinar a gravidade da queimadura é levada em consideração a extensão, a profundidade, a localização, a idade, o agente causador e a presença de doenças associadas. Então, as queimaduras graves, de acordo com a profundidade e extensão, são aquelas de segundo e terceiro grau, que atingiram de 15 a 20% do corpo. Então, conforme a profundidade e extensão, segundo e terceiro grau entram nesse quadro de queimaduras graves e, geralmente, quando se fala de extensão, atingem cerca de 15 a 20% do corpo queimado. De acordo com a localização, aquelas que acontecem na face, nas extremidades, no períneo e nas grandes articulações. Então, se você for verificar, daqui a pouco a gente vai ver a regra dos 9, uma queimadura na face, se for levar a questão da porcentagem, chega a ser aí uns 4,5%, né? Não chega a ser, quando se fala de extensão, não chega a ser uma queimadura grave, né? Por conta que a extensão é 4,5%. Se for somente na face. Porém, quando se fala da localização, ela é considerada uma queimadura grave, porque pode atingir as vias aéreas superiores, né, o que vai trazer complicações para a respiração, pode atingir a visão, né, o que vai trazer complicações visuais para esse paciente e outras infecções que são mais favoráveis também nessa região. Então, quando a gente fala de gravidade, nem sempre a gente vai levar somente em consideração profundidade e extensão. A localização é importante, né? Imagina um paciente que ele, de repente, tem a área do períneo queimada, né? Aí vai várias situações que podem ocasionar essa queimadura nessa região. Mas é uma região desconfortável para se ter uma queimadura, né? Uma região difícil para ficar mantendo essa higiene. Então, os riscos desse paciente ter infecções é muito mais comum. Por isso que a localização ela vai ser importante. Às vezes é menos do que os 9%, né, de 4% de superfície corpórea queimada. Porém, a localização ela pode trazer complicações graves para esse paciente, assim também como a profundidade. Até porque essas regiões geralmente apresentam, principalmente períneo, face, essas áreas da pele são mais sensíveis também. E aí o que facilita com que a profundidade das queimaduras elas sejam maiores até. Então, tudo isso é levado em consideração. De acordo com a idade, lembrem lá que a gravidade da queimadura vai ser classificada conforme a idade. Então, as crianças com menos de 2 anos e os idosos com mais de 60 anos de idade com queimadura, que acometem de 10 a 15% do corpo, são classificados aqui como queimaduras graves, né? De acordo com o agente causador, aquelas causadas por substâncias químicas ou eletricidade, pois geralmente levam alguns dias para ser determinada a extensão e a profundidade da lesão. Quando a pessoa ela sofre queimaduras por conta da eletricidade ou produtos químicos, por mais que sejam realizados todos os cuidados, às vezes aquilo que nós estamos vendo externamente de superfície corpórea queimada nem sempre vai ser o que está acontecendo internamente. Às vezes a superfície corpórea queimada que a gente está vendo é de 9%, né? Mas quando avalia melhor esse paciente, depois de alguns dias, vai conseguir verificar que internamente houve muito mais danos. Por isso que é importante levar isso em consideração, e aqui é um fator que a gente considera para determinar essa gravidade, justamente por isso, porque não é possível nós fazermos isso logo no primeiro atendimento. Vai ser feito posteriormente. Nós, na unidade de terapia intensiva, vamos acompanhar essa parte, né? Então, tenha em mente que um paciente que ele entrou com uma queimadura grave por conta de descarga elétrica é um paciente que determinar essa profundidade ainda da lesão não é totalmente possível. Pode ter sido determinada aí primeiro, né, ou segundo grau, e depois você percebe que essa lesão foi mais profunda, foi de terceiro grau. Então, essa questão de profundidade relacionada a queimaduras ocasionadas por descarga elétrica e produtos químicos nem sempre vai ser possível determinar no primeiro momento. Avaliação de grande queimado.
Então, para determinar a extensão da queimadura, né, a quantidade de superfície corpórea queimada, utiliza-se a regra dos 9. Então, a regra dos 9 a gente segue esse bonequinho aqui, ó. Então, na regra dos 9, a gente tem, isso aqui é o total, tá? Cada parte aqui do tronco anterior, posterior, vale 9%, que somos 18%. Então, cada parte tem uma porcentagem, tá? Então, vou dando logo o total aqui. A cabeça, 9%, o tórax, 18%, somando a parte anterior e posterior. O membro superior direito, né, ele também vai ter 9%, esquerdo 9%, a região íntima, né, parte das genitálias 1%, a parte dos membros inferiores, né, cada uma vai ter 9%, lado direito e esquerdo. Então, dessa maneira a gente utiliza, verificar as regiões de superfície corpórea queimada desse paciente para poder ir somando essas porcentagens, o que vai determinar esse valor de avaliação de um grande queimado, pequeno queimado ou médio queimado. E aqui a gente tem em relação a criança, né, que às vezes muda, pode mudar, mas em média nós utilizamos essa parte para avaliar a extensão de superfície corpórea da criança queimada. A indicação de hospitalização. Então, quando é indicado que um paciente ele seja hospitalizado. Queimaduras nas regiões da face, mãos, pés e região dos órgãos genitais. Tá? Então, tudo isso a gente é avaliado. Lembrem que a localização é levada em consideração para determinar a gravidade. Paciente em idade adulta que possuam mais de 15% do corpo queimado. Crianças que possuam mais de 10% do corpo queimado. O tratamento, isso é feito logo no início, né? Logo no primeiro atendimento. Retirar as roupas do paciente e protegê-lo com campos estéreis. Lembrando que isso deve ser feito dentro do ambiente hospitalar. O primeiro atendimento no local onde aconteceu, dependendo do agente causador, não vai ser indicado remover nada, né? Porque pode ocasionar lesões maiores. Observar se há obstrução das vias aéreas, fazer intubação traqueal e ventilação artificial de oxigênio por menor que for, se a oxigenação, né? A saturação de oxigênio do paciente estiver menor que 60 milímetros, em pacientes respirando oxigênio a 10 litros por minuto ou máscara 40%. Então, essa questão de avaliação das vias aéreas e a necessidade de fazer uma intubação vai ser uma avaliação realizada pelo médico e vai depender também da exposição ou a que tipo de agente causador, né, para poder esse paciente fazer esse tipo de ventilação artificial, né, acesso artificial de vias aéreas ou não. Manter via de acesso venoso central. Dependendo da situação desse paciente, não tiver como ter um acesso periférico, aí vai a necessidade de fazer um acesso central. Realizar a sondagem vesical de demora, por conta da necessidade de nós controlarmos a diurese constante desse paciente. Lembra que o paciente com queimaduras, ele desidrata muito rápido, então a gente precisa controlar essa retenção e eliminação de líquidos. Então, observar o paciente que deverá eliminar entre 50 a 80 ml de urina por hora. Então, essa observação que nós vamos fazer em relação à eliminação urinária. Atentar para débito urinário inferior a 1 ml por quilograma a hora. Então, se o paciente ele está eliminando menos que essa quantidade, significa que não está tendo a quantidade de líquido suficiente para ser filtrado e para ser eliminado. E aí, importante, né, o quanto mais rápido possível começar o processo de reidratação. Administrar a vacina contra o tétano, caso o paciente ainda não seja vacinado. Realizar a reposição volêmica por via parenteral, né, a reposição de líquidos por via parenteral. Tratar a dor, o controle da dor é proporcional à profundidade da queimadura. Lembrem que nas queimaduras de terceiro grau,
A perda de sensibilidade ela vai ocorrer por conta da destruição desses receptores, né? Suporte nutricional. Então, o paciente que ele sofre queimaduras, é importante que a nutrição desse paciente, ele se inicia até as primeiras 4 horas após a internação. E a via de preferência é por via estomacal ou intestinal, ou seja, a sondagem nasogástrica ou nasoduodenal ou nasojejunal, dependendo da situação do paciente. Geralmente, nasogástrica é o que a gente vai utilizar. Realizar curativo cirúrgico, remoção de tecidos necrosados e de secreções purulentas. Então, poderá ser utilizado a clorexidina e a sulfadiazina de prata para prevenir infecções. Lembrem que a pele ela é essa proteção contra agressores externos. Então, a gente vai ter que prevenir, porque às vezes a maior complicação em relação à queimadura não é só a queimadura, a profundidade, extensão e outros fatores. Às vezes é a exposição e o risco desse paciente adquirir infecções, que vai dificultar mais a cicatrização e trazer mais complicações para esse paciente. Prevenir a perda de líquidos e de calor nas áreas queimadas, colocando plásticos estéreis sobre as lesões, vai ser um outro cuidado que a gente vai adotar. Essa fórmula eu coloco para vocês só para vocês terem uma base de como é feito, tá? Mas isso já é prescrito, já faz parte da prescrição médica. Então, é utilizada uma fórmula para poder determinar a quantidade de soro, né? O soro ring lactato, para determinar essa quantidade de soro que o paciente precisa repor, o paciente queimado, para não ser em excesso e também não ser em falta. Então, utiliza-se essa formulazinha que eu coloquei aqui mais simplificada para vocês, que determina quantos ml de soro serão administrados nas primeiras 8 horas e quantos ml de soro devem ser administrados nas próximas 16 horas. Então, fica da seguinte maneira, com o exemplo que eu vou colocar para vocês. 3 ml constante, o peso do paciente vezes a porcentagem de superfície corpórea queimada, tá? Então, superfície corpórea total queimado. Esse é o significado dessa siglazinha aqui. Então, a gente vai fazer a multiplicação. 3 ml vezes o peso, vezes a porcentagem, que já foi feita a verificação da circunferência, vezes a porcentagem de superfície corpórea queimada e vai dividir por 2, que vai dar o valor da quantidade de soro ring lactato que deve ser administrado nesse paciente. Então, eu coloquei aqui um exemplo de 3 ml, esse paciente tem 50 quilos, vezes 20%, que foi a quantidade de superfície corpórea queimada dele. Então, multiplicando, né, dividir o valor total por 12, que tivemos um total de 1.500 ml. Esses 1.500 ml, a primeira metade, a gente vai dividir em 2 partes. Essa primeira metade dele deve ser administrada nas primeiras 8 horas de internação dele. Posteriormente, o restante, os outros 750 ml, a gente divide em 2 partes, que aí vai dar 375 ml nas próximas 8 horas e 375 ml nas próximas 8 horas, tá? De forma que fica dividido dessa maneira. Ou seja, dependendo da gravidade da situação do paciente, a gente não vai encharcar logo essa quantidade total de soro, né? Sendo que há necessidade de dividir para não sobrecarregar essa circulação e esse organismo. Então, aí a gente faz é necessário, né, que seja feito esse cálculo para determinar essa quantidade e dividir certinho como deve ser administrado. Quanto aos principais cuidados de enfermagem, a gente vai, fora os que eu já falei anteriormente, observar a respiração, frequência, ritmo, intensidade, manter as vias aéreas sempre permeáveis, né, fácil para que esse paciente possa respirar, fazendo a aspiração das vias aéreas, dos tubos, né, se for o caso, para que essas secreções não venham obstruir, administrar oxigênio umidificado, conforme prescrição médica, aferir regularmente os sinais vitais, isso a gente vai ficar controlando nos monitores, preparar os materiais necessários para a realização de acesso venoso central. Caso o paciente ainda não esteja com acesso venoso central, pode ser que haja necessidade de ele fazer esse acesso venoso posteriormente. É bom nós deixarmos sempre os materiais à disposição e realizar a pesagem do paciente todos os dias.
é importante, né, nós mantermos esse controle quanto ao peso, balanço hídrico do paciente, justamente pela perda de tecido, né, o tipo de dieta que ele está recebendo, porque isso vai ser importante para ele conseguir se reabilitar esse tecido posteriormente. Então, agradeço pela atenção de todos, dúvidas, né, ficarei à disposição lá pelo WhatsApp.